Olá pessoal, eu sou a Andréa Noli Maluta, sou médica psiquiatra e coordenadora do novo curso de pós-graduação em psiquiatria da M-Doctors. Estou aqui hoje nesse vídeo para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema aí que eu sempre gosto de mesclar com a psiquiatria, que são as artes, né? E uma delas, o cinema. Não sei se vocês viram recentemente um filme que saiu na Netflix, que é Loucura de Amor. Até o card do filme é Louco por Ela. É uma comédia romântica espanhola, né? Mas que traz à tona aí a discussão sobre os transtornos mentais, traz de uma forma muito divertida, muito comovente, não deixa de ser uma comédia romântica, né? Então tem os seus clichês, mas ela traz então à tona algumas discussões sobre a saúde mental e sobre o tratamento de saúde mental, as internações psiquiátricas. No filme, né? Vou dar um pouco de spoiler, quem não viu ainda vai ter que pular. Mas no filme, então, o Adri encontra a Carla numa noitada, eles têm a melhor noite lá da vida deles, né? E ele não tem o contato dela, ele fica obcecado por encontrar novamente essa mulher, até que ele descobre uma receita dela que estava na jaqueta, que ela tomava um medicamento, ele vai atrás e ela está internada, né? Numa unidade de internação psiquiátrica. E para poder falar com ela e estar perto dela, ele acaba tendo a brilhante ideia de se internar, né? E aí lá dentro ele conhece todo o contexto da doença dela, do tratamento dela, quanto o contexto da doença e do tratamento dos outros pacientes que estão ali com ela. Então acaba sendo bem bacana, né? Eu, com olhos de psiquiatra, acabo pegando muito essa coisa do quanto o ambiente também modifica a gente, então do quanto ele sai diferente quando ele sai dessa unidade, né? Não só pela história dele com ela, mas por tudo que ele viveu com os outros personagens que a gente conhece um pouquinho mais. Eu acho que o filme acaba desenvolvendo, né, desencadeando, provocando nas pessoas que estão assistindo mais empatia com aqueles personagens que são imperfeitos, digamos assim, com as doenças deles, mas que na realidade são humanos e que têm as questões deles, tanto amorosas, quanto sexuais, quanto de inseguranças, como qualquer outra pessoa, né? E eu acho que isso é bem bacana, acho que ajuda, né, nesse combate aí ao preconceito, que é uma luta antiga da psiquiatria e que segue, né? Ainda hoje eu atendo diariamente pacientes que me falam que demoraram muito para procurar ajuda, porque não aceitavam, porque tem muito medo, né? Então, acho que é bem bacana que o filme traga essa temática à tona e trouxe de uma forma muito legal, assim, eu gostei bastante. Tem uma frase que até é falada no filme do Coringa, que é assim, né? O difícil de ter uma doença mental é quererem que você se comporte como se você não tivesse nada. E isso é falado pelo Coringa, no filme do Coringa, né? Mas que eu acho que tem tudo a ver com o que acontece nesse filme Loucura de Amor. Então, várias vezes, né, o Adri, que é um jornalista, mas que é um leigo do ponto de vista psiquiátrico, não tem contato com ninguém próximo que trata, ou com ninguém que teve depressão, nada assim, ele entra achando que ele vai mudar as pessoas, que basta ele querer. E que basta que elas queiram, né? Então ele parece um livrinho de autoajuda ambulante, ele fica dizendo, ai, vai, basta você querer, se você acreditar, vai acontecer. E na realidade ele vai percebendo que sim, a motivação daquelas pessoas é importante, mas que não vai parar de ter os sintomas simplesmente porque a pessoa quer que pare ou ela acredita que vai parar, né? Como não adianta a gente pensar positivo para tratar uma pneumonia só. Né? Só pensar positivo não trata a pneumonia. A gente pode até e deve pensar positivo, mas a gente vai precisar do antibiótico, né? E da mesma forma que aquelas pessoas precisam tanto dos medicamentos quanto do acompanhamento psicológico, terapêutico, né? E aí mostra também as pessoas dentro da internação fazendo arte-terapia e outras questões ali dentro do contexto hospitalar, né? Então acho que foi bem bacana trazer também esse outro lado do quanto esse mainstream, né, esse conhecimento geral e superficial da sociedade de que basta querer, você tem que se ajudar, do quanto ele é equivocado quando você está próximo de alguém que realmente tem um transtorno mental grave, né? Pensar positivo é botar um band-aid numa úlcera. Então, vai ajudar? Vai, né? Mas vai tratar? Não, só pensar positivo não vai tratar. Para os meus colegas médicos que estão aí pensando em iniciar um curso de pós-graduação em psiquiatria, eu gostaria de comentar o quanto esse filme me provocou uma reflexão também sobre a postura do médico, né? Essa coisa do não tem nada, né? As pessoas dizerem, não, basta você querer, você não tem nada. O quanto também não é repetido isso por profissionais da saúde, né? Ah, você tem dor de estômago? Não, mas teu exame não tem nada, então você não tem dor de estômago.
né? Ah, você queixa de uma alergia? Não, mas o teu teste deu negativo, então você não tem a alergia. Você tem dor no peito, você tem falta de ar, mas você está oxigenando bem, então você não tem falta de ar. Do quanto às vezes o médico que está no pronto-socorro ou que está na linha de frente de uma estratégia de saúde da família, né, uma unidade básica de saúde, o quanto falar isso também provoca uma dúvida na cabeça do paciente, né? Poxa, mas eu tenho ou não tenho algo? Eu sinto algo, mas o exame dá normal, quem tá errado? Como que eles podem dizer que eu não sinto o que eu sinto? Sentir é tão legítimo, né? Não tem como o outro dizer que a gente não se sente daquele jeito. Então, o quanto a gente precisa repensar a nossa prática clínica, né? A nossa forma de se comunicar com os pacientes, até para que eles entendam a origem do problema deles. Se eu não tenho algo orgânico, mas o paciente segue se queixando de algo físico, será que essa doença física, essa dor física não pode ter uma origem emocional? E se tem uma origem emocional, por que eu não encaminho ele para tratamento? Né? Se a gente fizer o diagnóstico ali de um diabetes muito descompensado na unidade básica de saúde, a gente vai sim encaminhar esse paciente para um endocrinologista, por exemplo. Por que quando a gente faz um diagnóstico de depressão, a gente não considera encaminhar esse paciente para o psiquiatra? Ah, porque não tem psiquiatra suficiente no SUS. E daí vai ficar assim? A gente vai esperar esse paciente ficar grave, tentar suicídio, para daí ele ter critérios para ir para o CAPS? Então, é essa a realidade, né, do SUS hoje, na maior parte das cidades, pelo menos nas cidades em que eu trabalhei, né? Claro que imagino que devam ter exceções, mas é a realidade mais comum de ser encontrada, o que não quer dizer que é a realidade que a gente deve buscar, né? E a gente, na nossa prática clínica, pode sim fazer a diferença, principalmente quando a gente tem as ferramentas de conhecimento ideais para prestar um atendimento de excelência mesmo aos pacientes que estão sofrendo com transtornos mentais, com depressão, ansiedade, outras doenças mais graves também, que podem ter desfechos bem negativos, né? Como doenças que perdem a crítica, o juízo crítico. É o caso, eu acho que é Saul, o nome do paciente que tem esquizofrenia, né? Que mostra nesse filme. Então, depois de um tempo ali, o Adler internado percebe que ele não tem crítica, que ele faz as coisas, mas que ele na realidade não tem... Ele perde um pouco, né, a fronteira entre realidade e fantasia em alguns momentos, e que isso pode ser muito grave. Então, eu acho que a gente tem que poder fazer essa reflexão também, trazer isso para o nosso dia a dia, o que a gente pode tirar de lição e fazer diferente, né? Então, fica aí o convite para quem não assistiu o filme, assista e a gente vai se falando, tá bom? Uma boa semana a todos, se cuidem, até o próximo vídeo.